O auditório da Universidade Federal de São Paulo estava tomado por uma energia elétrica que apenas as grandes ocasiões proporcionam. 500 cadeiras dispostas em fileiras perfeitas, todas ocupadas por famílias orgulhosas. Professores respeitados e jovens formandos vestidos com becas impecáveis. As luzes suaves do teto criavam um ambiente solene, enquanto o aroma de flores frescas, cravos brancos e rosas vermelhas, perfumava delicadamente o ar. No palco principal, decorado com as cores da universidade e bandeiras tremulando suavemente sob a brisa do ar-condicionado, aguardava-se o momento mais esperado da cerimônia de formatura em administração. O reitor, professor Dr. Antônio Silva, um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e óculos de armação dourada, segurava o microfone com a reverência de quem estava prestes a apresentar uma lenda viva. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo auditório com a autoridade de quem comandava aquela instituição há 2 décadas. É com imensa honra que apresento nosso paraninfo desta turma. Um homem que começou do zero, que transformou sonhos em realidade e que hoje comanda um dos maiores grupos empresariais do país. Por favor, recebam com uma calorosa salva de palmas o Dr. Ricardo Mendonça. O nome ecoou pelas paredes como um trovão de reconhecimento. Os aplausos explodiram de forma ensurdecedora, misturados com gritos de bravo e assovios de admiração. Flashes de celulares piscavam incessantemente, capturando cada segundo daquele momento histórico. Nas primeiras fileiras, empresários de terno e gravata se levantavam para aplaudir, enquanto os formandos batiam palmas com uma intensidade que fazia suas becas balançarem. Ricardo Mendonça emergiu dos bastidores com a presença de um rei. Aos 52 anos, ele encarnava o sucesso brasileiro. Seu terno azul marinho era claramente sob medida, cortado pela melhor alfaiataria de São Paulo, e o tecido de lã italiana abraçava perfeitamente seu porte atlético, resultado de anos de tênis e natação em clubes exclusivos. O relógio Patek Philippe, em seu pulso, captava a luz das lâmpadas, criando pequenos reflexos dourados que dançavam conforme ele caminhava. Seus cabelos castanhos, levemente grisalhos nas têmporas, estavam impecavelmente penteados para trás, e sua barba, por fazer de 3 dias, havia sido aparada com precisão milimétrica naquela manhã. Os olhos castanhos brilhavam com uma confiança construída ao longo de décadas de vitórias nos negócios. Cada passo era calculado, cada gesto emanava autoridade natural. Quando Ricardo subiu os 3 degraus que levavam ao palco, acenou para a plateia com um sorriso que já havia estampado capas de revistas de negócios. Seu andar era o de alguém que havia conquistado tudo o que sonhara. Empresas multinacionais, propriedades em 3 continentes, reconhecimento nacional. Era o retrato vivo do que os brasileiros chamavam de vencedor na vida. Mas foi exatamente naquele momento de glória máxima que o mundo de Ricardo Mendonça desacelerou numa única batida do coração. Seus olhos, acostumados a varrer salas de reunião e identificar oportunidades de negócio em segundos, pousaram casualmente na 2ª fileira. Ali, entre dezenas de rostos sorridentes e orgulhosos, uma cena simples capturou toda a sua atenção como um ímã irresistível. Uma senhora de aparência simples, vestindo um conjunto azul claro que claramente havia sido escolhido com cuidado especial para a ocasião, segurava carinhosamente a mão de uma jovem. A mulher mais velha tinha cerca de 45 anos. Cabelos castanhos presos em um coque elegante e suas mãos, ligeiramente calejadas pelo trabalho, apertavam com ternura infinita os dedos delicados da moça ao seu lado. A jovem era deslumbrante de uma forma que transcendia qualquer padrão convencional de beleza. Vestia a beca de formanda com uma dignidade natural. Seus cabelos castanho claros caíam em ondas suaves sobre os ombros e seus olhos,
Grandes, expressivos, de um castanho profundo, brilhavam com uma inteligência que parecia capaz de decifrar os mistérios do universo. Mas não era apenas a beleza da jovem que havia petrificado Ricardo no palco. Era algo muito mais profundo, muito mais perturbador. O sorriso da moça era idêntico ao seu, não parecido, idêntico. A mesma curvatura dos lábios, a mesma forma como o canto da boca se erguia levemente mais do lado esquerdo, criando uma assimetria charmosa que Ricardo via no espelho todos os dias há mais de 5 décadas. Os olhos dela carregavam a mesma centelha inquieta que o havia levado a conquistar o mundo dos negócios. Aquela fagulha de curiosidade insaciável misturada com determinação férrea. Mas foi um gesto aparentemente insignificante que fez o coração de Ricardo quase parar de bater. A jovem ergueu a mão livre para ajustar a franja que caía sobre sua testa, e o movimento foi exatamente igual ao que Ricardo fazia desde criança. Um toque suave com as pontas dos dedos, seguido de um leve puxão para a esquerda. Era uma mania tão particular, tão específica, que ele jamais havia visto em outra pessoa. Só poderia ser Sangue Mendonça. O microfone nas mãos de Ricardo começou a parecer pesado como chumbo. Suas pernas, acostumadas a carregar seu corpo confiante por corredores de poder, tremularam imperceptivelmente. A plateia continuava aplaudindo, esperando que ele iniciasse o discurso que havia ensaiado na véspera, mas Ricardo estava perdido em um mar de reconhecimento impossível. Doutor Mendonça, a voz do reitor soou baixa ao seu lado. Está tudo bem? Ricardo piscou rapidamente, forçando-se a retornar ao momento presente. Pigarreou levemente e aproximou o microfone dos lábios, mas suas cordas vocais pareciam ter esquecido como produzir som. A sala gradualmente silenciou e 500 pessoas esperavam suas primeiras palavras. Bom, boa tarde a todos. Sua voz saiu mais rouca que o habitual. É uma honra, uma imensa honra estar aqui com vocês neste dia tão especial. Enquanto falava, seus olhos involuntariamente retornavam à segunda fileira. A senhora de azul havia notado seu olhar e franzia levemente as sobrancelhas, como se tentasse decifrar por que o famoso empresário estava fitando sua mesa com tanta intensidade. A jovem, por sua vez, parecia completamente alheia à atenção que recebia, concentrada em ajustar a faixa de sua beca. Vocês, jovens formandos, Ricardo continuou, lutando para manter o tom solene que a ocasião exigia, estão prestes a dar um dos passos mais importantes de suas vidas, quando eu era jovem como vocês. Sua mente, porém, havia disparado 20 anos no passado. Lembranças que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e ambição começaram a emergir como bolhas de ar, subindo à superfície de um lago profundo. Uma noite chuvosa, de outubro de 2005. Seu primeiro escritório, ainda pequeno, com apenas 3 funcionários. Ele havia acabado de fechar seu primeiro grande contrato. Um projeto de consultoria para uma rede de supermercados que renderia mais dinheiro do que ele havia visto em toda a sua vida até então. Era seu momento de virada, o início da ascensão que o levaria ao topo. Para comemorar, havia comprado uma garrafa de champanhe francês e decidiu brindar com sua pequena equipe. Eram apenas 3 pessoas. Ele, seu sócio Marcos, que anos depois se tornaria um dos principais executivos do grupo, e Vitória Silva, a faxineira. Ela tinha 25 anos naquela época. Era tímida, trabalhadora e chegava ao escritório todas as noites, às 10 horas, para limpar as salas, depois que todos iam embora. Ricardo raramente a via, pois normalmente já havia partido quando ela chegava. Mas naquela noite especial, ele havia ficado até tarde organizando os documentos do novo contrato. Quando Vitória chegou e viu as luzes acesas, hesitou na porta. Desculpe, doutor Ricardo, disse com sua voz suave. Eu não sabia que o senhor ainda estava aqui.
posso voltar mais tarde? Não, não, ele havia respondido, eufórico com o sucesso do dia. Entre, Vitória. Na verdade, que bom que você chegou. Estamos comemorando. A lembrança era cristalina agora. Vitória havia tentado recusar educadamente. Ah, não precisa, doutor. Eu só vim trabalhar. Mas Ricardo insistiu. Marcos já havia ido embora, e ele se sentia generoso, magnânimo. Serviu uma pequena taça de champanhe para a jovem faxineira, que segurou o cristal como se fosse feito da substância mais preciosa do universo. Eles conversaram. Pela primeira vez em meses de trabalho conjunto, embora distante, Ricardo descobriu que Vitória estudava contabilidade à noite, que sonhava em ter seu próprio escritório um dia, que sustentava a mãe idosa sozinha. Ela era inteligente, tinha opiniões interessantes sobre os negócios que observava enquanto limpava as mesas dos executivos. A chuva engrossava nas vidraças. O champanhe relaxava as barreiras sociais. Os risos ficaram mais frequentes, as conversas mais íntimas. Então, entre um momento e outro, algo mudou. Um olhar que durou um segundo a mais. Um sorriso que carregava um significado diferente. Uma proximidade que se tornou inevitável. O que aconteceu depois foi um momento de pura humanidade entre dois adultos solitários. Ele, absorvido pela ambição, ela, cansada de uma vida de luta constante. Não foi planejado, não foi pensado. Simplesmente aconteceu, como a chuva que caía do lado de fora. Na manhã seguinte, Ricardo acordou em seu apartamento com uma ressaca terrível e uma sensação de que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Vitória não estava mais lá. Ela havia partido durante a madrugada, discretamente, como sempre fizera tudo em sua vida. Nos dias seguintes, ela continuou aparecendo para trabalhar normalmente, mas algo havia mudado irreversivelmente. Eles mal se falavam, trocavam apenas cumprimentos educados quando se cruzavam nos corredores. Ricardo, mergulhado na execução do novo contrato que mudaria sua vida, gradualmente empurrou aquela noite para um canto escuro de sua memória. 2 semanas depois, Vitória pediu demissão. Disse que havia conseguido um emprego melhor em outra empresa. Ricardo não questionou, não tentou dissuadi-la. Na verdade, sentiu um alívio culposo. Era mais fácil fingir que nada havia acontecido se ela não estivesse mais ali, lembrando-o daquele momento de fraqueza humana. Nunca mais a viu. Nunca mais pensou nela. Sua carreira decolou como um foguete. Os milhões se acumularam. As empresas se multiplicaram. Casou-se 3 anos depois com Patrícia, filha de um grande empresário. Um casamento que durou 8 anos e terminou em divórcio amigável sem filhos. Namorou outras mulheres, todas executivas bem-sucedidas, todas temporárias. Vitória Silva havia se tornado apenas uma lembrança empoeirada de uma época em que ele ainda era jovem e imprudente. Até aquele momento, no palco da universidade, quando seus olhos pousaram na jovem de Beca que tinha seu sorriso, seus olhos, seus gestos. E por isso, Ricardo ouviu sua própria voz continuando o discurso em piloto automático. Acredito que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em números, mas na capacidade que temos de impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. As palavras saíam de sua boca, mas sua mente estava completamente desconectada do presente. Ele calculava rapidamente se aquela noite havia sido em outubro de 2005 e se Vitória havia engravidado. A criança nasceria em julho de 2006. A jovem na plateia aparentava ter exatamente 18 anos. Seria possível? Seria realmente possível que ele tivesse uma filha, sua única filha, sentada na segunda fileira de um auditório universitário, prestes a se formar, sem fazer a menor ideia de quem era seu pai? O discurso continuou por mais 15 minutos, mas Ricardo não se lembrava de uma única palavra que havia dito.
Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto segurava o microfone. Seu coração batia tão forte que ele temia que o som vazasse pelos alto-falantes. Quando finalmente terminou, os aplausos explodiram novamente, mas ele mal os ouviu. "Muito obrigado", murmurou no microfone. "Que Deus abençoe todos vocês." Desceu do palco como um homem em transe. O reitor o cumprimentou efusivamente. Outros dignitários se aproximaram para conversar, mas Ricardo respondia no automático, seus olhos constantemente retornando à segunda fileira. A cerimônia prosseguiu com a entrega dos diplomas. Os nomes dos formandos foram chamados um por um, em ordem alfabética. Ricardo esperou como um condenado aguardando a sentença. Quando o reitor anunciou Gabriela Santos Silva, ele sentiu o ar escapar de seus pulmões. A jovem se levantou com graça natural, beijou o rosto da mulher mais velha, que Ricardo agora tinha certeza absoluta de que era Vitória, e caminhou em direção ao palco. Cada passo que ela dava era como uma confirmação gritante de suas suspeitas. A postura ereta, o jeito de mover os ombros, até mesmo a forma como segurava a saia da beca para não tropeçar, tudo era familiar de uma forma que desafiava qualquer coincidência. Quando Gabriela subiu ao palco e estendeu a mão para receber o diploma, seus olhos encontraram os de Ricardo por um breve segundo. Ela sorriu educadamente, o sorriso protocolar que se oferece a autoridades desconhecidas. Mas, naquele instante, Ricardo viu seu próprio reflexo olhando de volta para ele. "Parabéns", ele murmurou ao entregar o canudo, sua voz quase inaudível. "Obrigada, Dr. Mendonça." Ela respondeu com a mesma voz suave que ele se lembrava de Vitória, mas com uma confiança jovem que vinha da educação e das oportunidades que ela havia conquistado. Gabriela desceu do palco e retornou ao seu lugar, onde Vitória a aguardava com lágrimas de orgulho nos olhos. Mãe e filha se abraçaram com uma intimidade que falava de anos de cumplicidade, de sacrifícios compartilhados, de sonhos realizados juntas. Ricardo observou a cena com o coração partido. Ali estava sua filha. Ele tinha certeza agora, sendo celebrada pela mulher que havia criado sozinha, enquanto ele vivia em palácios de mármore sem saber de sua existência. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Ricardo sabia que tinha apenas uma chance. Se deixasse Vitória e Gabriela saírem daquele auditório sem falar com elas, talvez nunca mais as encontrasse. Sua vida inteira estava prestes a mudar e ele precisava de coragem para dar o primeiro passo. Com as pernas trêmulas e o coração disparado, Ricardo Mendonça desceu do palco e caminhou em direção ao seu destino. O saguão da universidade fervilhava com a energia típica do pós-cerimônia. Famílias inteiras posavam para fotos junto aos filhos formandos. Flashes disparavam incessantemente, e o burburinho de conversas animadas ecoava pelas paredes de mármore do edifício centenário. O aroma de perfumes misturados ao cheiro de flores e o som de saltos altos no piso criavam uma sinfonia de celebração. Ricardo Mendonça movia-se entre a multidão como um homem possuído por uma única missão. Seu terno impecável, que minutos antes o fazia sentir-se invencível, agora parecia pesado e desconfortável. Gotas de suor começavam a formar-se em sua testa, apesar do ar-condicionado eficiente do prédio. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos de milhões sem tremular, estavam úmidas e instáveis. Ele avistou Vitória e Gabriela próximas à escadaria principal, cercadas por um pequeno grupo de pessoas que claramente vieram para celebrar a formatura da jovem. Um homem mais velho, de cabelos totalmente grisalhos e óculos de leitura pendurados no pescoço, abraçava Gabriela com orgulho paternal. Provavelmente um professor. Duas mulheres da idade de Vitória conversavam animadamente, gesticulando em direção à formanda com admiração evidente.
Conforme Ricardo se aproximava, conseguiu captar fragmentos da conversa. Sempre soube que essa menina chegaria longe, dizia uma das mulheres, uma senhora rechonchuda vestindo um conjunto rosa-choque. Desde pequena, sempre com a cabeça nos livros. É o orgulho da nossa Vitória, concordava a outra, uma mulher magra de cabelos curtos. Trabalhou tanto para dar essa oportunidade para a Gabi. Vitória sorria com modéstia, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que transcendia qualquer conquista material. Ela havia trocado o conjunto azul claro por um vestido simples, porém elegante, na cor vinho. Seus cabelos, agora soltos, caíam em ondas suaves até os ombros, e Ricardo pôde ver que ela havia se tornado uma mulher ainda mais bonita com a maturidade. Gabriela, por sua vez, havia retirado a beca e vestia um vestido branco rodado que a fazia parecer ainda mais jovem. Ela segurava o diploma como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, e seu sorriso irradiava uma alegria pura que fez o coração de Ricardo apertar de uma forma que ele não conseguia explicar. Com licença, Ricardo pigarreou baixinho, aproximando-se do grupo. Todas as conversas cessaram imediatamente. As pessoas se viraram em direção a ele com expressões de surpresa e, em alguns casos, reverência. Afinal, não era todo dia que o famoso Ricardo Mendonça se aproximava pessoalmente de pessoas comuns para conversar. "Doutor Mendonça!" exclamou o professor idoso, estendendo a mão efusivamente. "Que honra! Sou o professor Carlos, orientador da Gabriela." Seu discurso foi inspirador, realmente inspirador. Ricardo apertou a mão do homem mecanicamente, mas seus olhos estavam fixos em Vitória. Ela havia empalidecido visivelmente e segurava a alça de sua bolsa simples, com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos profundos que ele se lembrava, o encaravam com uma mistura de choque, medo e algo que poderia ser reconhecimento. "Muito obrigado, professor", Ricardo respondeu, lutando para manter a voz firme. "Na verdade, eu gostaria de falar com a senhora Silva, se possível." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Gabriela franziu as sobrancelhas, olhando confusa entre sua mãe e o famoso empresário. As amigas de Vitória trocaram olhares curiosos, claramente tentando entender que conexão poderia existir entre sua amiga faxineira e um dos homens mais ricos do país. "Eu não sei do que o senhor está falando", Vitória murmurou, sua voz traindo o nervosismo que tentava esconder. Ricardo percebeu que tinha que ser mais direto, mas não queria criar uma cena em público. Olhou ao redor e notou que o grupo estava atraindo olhares curiosos de outras pessoas no saguão. "Talvez possamos conversar em um lugar mais reservado", sugeriu gentilmente. "É sobre um assunto pessoal muito importante." Vitória mordeu o lábio inferior, um gesto que Ricardo se lembrava perfeitamente de 20 anos atrás. Ela olhou para Gabriela, que agora parecia genuinamente preocupada. "Mãe, está tudo bem?" Gabriela perguntou, tocando o braço de Vitória com carinho. "O senhor conhece minha mãe?" A pergunta inocente da jovem atingiu Ricardo como um soco no estômago. "Minha mãe." As palavras ecoaram em sua mente com uma força devastadora. Ali estava ela, sua filha. Ele tinha absoluta certeza agora, chamando outra pessoa de pai ausente, completamente alheia ao fato de que seu pai biológico estava parado bem à sua frente. "Gabriela", Vitória disse suavemente, "por que vocês não vão na frente para a pizzaria? Eu preciso resolver uma coisa rapidamente e depois os encontro lá." "Mas, mãe..." "Vai, filha. É importante." O professor Carlos, percebendo a tensão no ar, tomou a iniciativa. "Vamos, Gabriela. Sua mãe sabe se cuidar. Além do mais, estou morrendo de fome. E você prometeu que me contaria sobre seus planos de mestrado." Relutantemente, Gabriela beijou o rosto de sua mãe.
Não demora, tá? É o meu dia especial e eu quero comemorar com você. Não vou demorar, meu amor. Prometo. O grupo se afastou, deixando Ricardo e Vitória sozinhos no meio do saguão movimentado. Por alguns segundos, eles simplesmente se olharam. 2 décadas de história não contada pairando no ar entre eles. Tem um café ali. Vitória apontou para uma pequena lanchonete no térreo do prédio. Podemos conversar lá. Eles caminharam em silêncio, Ricardo sentindo cada passo como se estivesse andando em direção ao julgamento final de sua vida. A lanchonete era simples, com mesas de plástico e cadeiras desconfortáveis, mas estava relativamente vazia naquele fim de tarde de sábado. Escolheram uma mesa no canto, longe dos poucos outros clientes. Vitória pediu um café simples. Ricardo nem conseguiu pensar em comida ou bebida. Quando finalmente se sentaram face a face, ele pôde ver que ela estava tremendo ligeiramente. Você reconheceu ela? Vitória disse. Não era uma pergunta. Ricardo sentiu como se alguém tivesse retirado todo o ar de seus pulmões. A confirmação implícita nessas 4 palavras respondeu à pergunta que o atormentava há 2 horas. Ela é minha filha, ele disse, sua voz saindo como um sussurro rouco. Vitória fechou os olhos e respirou profundamente. Quando os abriu novamente, havia lágrimas não derramadas brilhando em suas bordas. Ela tem 18 anos, Ricardo continuou, fazendo cálculos que já havia feito centenas de vezes na última hora. Se ela nasceu em julho de 2006, 15 de julho, Vitória interrompeu, sua voz carregada de uma emoção que ela lutava para controlar. Nasceu às 3 da manhã, pesando 3,2 kg. Parto difícil, mas ela veio ao mundo gritando como uma pequena guerreira. As palavras de Vitória pintaram uma imagem vivida que Ricardo nunca havia imaginado. Sua filha vindo ao mundo, dando seus primeiros gritos, sendo colocada nos braços de sua mãe, enquanto ele estava provavelmente em alguma reunião de negócios, completamente alheio ao milagre que havia participado de criar. Por que você nunca me disse? A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse pensá-la. Vitória riu, mas não havia humor no som. Era um riso amargo, carregado de anos de mágoa e ressentimento. Te disse? Como, Ricardo? Você se lembra do que aconteceu depois daquela noite? Ele se lembrava. A frieza, o distanciamento, a forma como ele havia deliberadamente evitado qualquer contato visual com ela nas 2 semanas que se seguiram até sua demissão. Você me tratou como se eu fosse invisível, Vitória continuou, sua voz ganhando força conforme as palavras saíam. Como se eu fosse um erro que você queria esquecer. Quando descobri que estava grávida, 3 semanas depois que saí da empresa, pensei em te procurar. Cheguei até a ir ao seu escritório. Você foi ao escritório? Fui. Estava com 2 meses de gravidez, enjoada, assustada, sem saber o que fazer. Pedi para falar com você na recepção. A secretária me olhou de cima a baixo. Eu estava usando minha roupa mais simples, porque era tudo que eu tinha, e perguntou se eu tinha agendamento. Quando disse que era pessoal, ela riu na minha cara e disse que o Dr. Mendonça não recebia esse tipo de visita. Ricardo sentiu o estômago revirar. Ele se lembrava vagamente de ter instruído sua equipe a filtrar visitas não relacionadas a negócios naquela época. Estava tão focado em construir seu império que havia se tornado inacessível até mesmo para questões pessoais legítimas. Eu insisti, Vitória continuou. Disse que era sobre um assunto muito importante relacionado ao tempo em que trabalhei para você. A secretária saiu. Voltou 5 minutos depois e disse que você havia mandado recado. Se a ex-funcionária tem alguma questão trabalhista, que procure um advogado. Não tenho tempo para resolver problemas do passado. As palavras atingiram Ricardo como bofetadas.
Ele não se lembrava de ter dado essa resposta específica, mas conhecia seu eu de 20 anos atrás bem o suficiente para saber que era exatamente o tipo de coisa arrogante e insensível que ele diria. Eu saí daquele prédio chorando, Vitória disse, agora permitindo que as lágrimas finalmente rolassem por suas bochechas. Humilhada, rejeitada, grávida e sozinha. Naquele momento, eu prometi a mim mesma que minha filha nunca saberia quem era o pai que a abandonou antes mesmo de saber que ela existia. Ricardo queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e o engolisse, poupando-o da dor lancinante de ouvir como sua arrogância e ambição cega haviam ferido profundamente a mulher que carregava seu filho. Vitória, Ele começou, mas ela ergueu a mão para interrompê-lo. Não, ela disse firmemente. Você pediu para saber a verdade, então vai ouvir toda ela. Eu criei a Gabriela sozinha. Trabalhei como faxineira de dia e estudante de noite durante toda a gravidez. Quando ela nasceu, eu já tinha conseguido um emprego melhor como auxiliar de escritório. Foram 18 anos de luta, Ricardo. 18 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para deixar ela na escola, trabalhando o dia inteiro, buscando ela às 6 da tarde, ajudando com lição de casa até altas horas. Ela pausou para limpar as lágrimas com um guardanapo de papel. Sabe quantas vezes ela perguntou sobre o pai? Centenas. Mãe, onde está meu pai? Por que ele não vem me ver? Ele não me ama. E sabe o que eu respondia? Que o pai dela havia viajado para muito longe e não podia voltar, que ele a amava muito, mas estava ocupado cuidando de outras pessoas. Eu menti para minha filha durante 18 anos para protegê-la da verdade, que o pai dela era um homem tão egoísta que nem se deu ao trabalho de ouvir que ela existia. Cada palavra era uma punhalada no coração de Ricardo. Ele tentou imaginar Gabriela criança fazendo essas perguntas e Vitória inventando histórias para proteger a imagem de um pai que nem sabia que tinha uma filha. Ela sempre foi brilhante, Vitória continuou, agora com um orgulho feroz tingindo sua voz. Notas altíssimas, bolsa de estudos integral na universidade, estágios em empresas importantes, tudo por mérito próprio, sem a ajuda do pai rico e famoso que a rejeitou antes mesmo de nascer. Eu não sabia! Ricardo finalmente explodiu, sua própria voz carregada de desespero. Vitória, eu juro por tudo que é sagrado, eu não sabia que você estava grávida. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Ela desafiou. Teria deixado de lado seus negócios importantes para cuidar da filha da faxineira? Teria assumido a responsabilidade? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Ricardo tentou imaginar seu eu de 20 anos atrás, ambicioso, focado apenas no sucesso, vendo relacionamentos como distrações inconvenientes. Honestamente, ele não sabia se teria feito a coisa certa. Eu não sei, ele admitiu com uma honestidade brutal. O homem que eu era aos 32 anos? Talvez não. Mas eu gostaria de ter tido a chance de tentar. Vitória estudou seu rosto por um longo momento, como se tentasse decifrar se havia sinceridade em suas palavras. E agora? Ela perguntou. O que você quer, Ricardo? Descobriu que tem uma filha formada, bem-sucedida, pronta para a vida adulta e decidiu que quer conhecê-la. Quer limpar sua consciência? Eu quero conhecer minha filha, ele disse, cada palavra pesada de significado. Quero saber quem ela é, quais são seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Quero compensar os 18 anos que perdi por minha própria estupidez e arrogância. E se ela não quiser conhecer você? A possibilidade atingiu Ricardo como um raio. Claro que Gabriela poderia rejeitá-lo. Por que ela iria querer conhecer um pai que a abandonou? Um homem que tinha tudo na vida, exceto a coisa mais importante, uma família verdadeira?
Então eu vou aceitar, ele disse depois de uma longa pausa. Mas eu preciso tentar, Vitória. Ela tem o direito de saber quem eu sou, e eu tenho o direito de, pelo menos, tentar ser o pai que deveria ter sido desde o início. Vitória ficou em silêncio por vários minutos, mexendo seu café já frio com uma colherinha plástica. Ricardo podia vê-la pesando suas opções, considerando os prós e contras de permitir que ele entrasse na vida cuidadosamente construída que ela havia criado para si e para Gabriela. Ela vai ficar devastada, Vitória disse finalmente. A vida inteira ela idealizou o pai ausente. Na cabeça dela, você era um herói distante que um dia voltaria. Descobrir que você é real, que você esteve aqui o tempo todo, mas que nunca se importou o suficiente para procurá-la. Isso vai quebrar o coração dela. Ou talvez, Ricardo disse gentilmente, ela fique feliz em descobrir que tem um pai que quer conhecê-la, mesmo que tenha chegado tarde demais. Vitória suspirou profundamente, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Se eu concordar com isso, ela disse lentamente, será nos meus termos. Nada de aparecer na vida dela com presentes caros e promessas vazias. Nada de tentar compensar 18 anos perdidos com dinheiro. Se você quer conhecer a Gabriela, vai ter que conquistar o respeito e o amor dela da mesma forma que qualquer outra pessoa, sendo verdadeiro, sendo presente, sendo confiável. Eu aceito, Ricardo disse sem hesitação. E se em algum momento eu achar que você está machucando minha filha, isso acaba imediatamente. Ela é a prioridade, não você. Eu entendo perfeitamente. Vitória o estudou mais uma vez, procurando sinais de falsidade ou manipulação. Aparentemente satisfeita com o que viu, ela assentiu lentamente. Está bem, ela disse. Vamos contar para ela, mas não hoje. Hoje é o dia da formatura dela, o dia mais feliz da vida dela até agora. Não vou estragar isso com revelações que vão virar o mundo dela de cabeça para baixo. Quando então? Amanhã à tarde, venha na minha casa às 3 horas. Vou preparar ela antes, contar a história do jeito que acho melhor. Quando você chegar, ela já vai saber quem você é. Ricardo anotou o endereço que Vitória lhe deu. Um apartamento simples, em um bairro de classe média na zona norte de São Paulo. Era incrível pensar que sua filha havia crescido a apenas 40 minutos de carro de sua mansão em Alphaville, mas que eles viveram vidas completamente paralelas por 18 anos. Uma última coisa, Vitória disse levantando-se da mesa. A Gabriela que você vai conhecer amanhã é uma jovem forte, independente e inteligente. Ela não precisa de um salvador. Não precisa de alguém para resolver seus problemas. Se você quer fazer parte da vida dela, vai ter que aceitar que ela já é uma pessoa completa, formada pelos valores que eu tentei ensinar. Ela não vai mudar para se adequar às suas expectativas de como uma filha deveria ser. Eu não esperaria nada diferente. Ricardo respondeu, e pela primeira vez desde que tudo havia começado, ele sorriu genuinamente. Se ela é metade da mulher que a mãe dela é, então eu já sei que vou me orgulhar imensamente de chamá-la de filha. Por um breve momento, Vitória pareceu surpresa com o elogio. Então, quase como se fosse contra sua vontade, um pequeno sorriso tocou os cantos de sua boca. Até amanhã, Ricardo, ela disse pegando sua bolsa. Até amanhã, Vitória. Ela saiu da lanchonete, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e com a realização de que sua vida havia mudado completamente em uma única tarde. Amanhã, ele conheceria sua filha. Amanhã ele descobriria se ainda havia tempo para ser o pai que nunca teve a chance de ser. O domingo amanheceu cinzento em São Paulo, com nuvens pesadas que ameaçavam chuva a qualquer momento. Ricardo Mendonça acordou às 5 da manhã em sua suíte master, depois de uma noite em que o sono havia sido um visitante raro e relutante.
Ele havia passado horas deitado na cama king size de sua mansão em Alphaville, olhando para o teto ornamentado enquanto sua mente processava a reviravolta monumental que sua vida havia tomado. Às 8 da manhã, depois de 3 xícaras de café expresso que nem sequer conseguiu sentir o gosto, ele estava no seu escritório particular dentro de casa, um ambiente de mogno e couro que normalmente o tranquilizava. Mas naquele domingo, nem mesmo a visão dos seus diplomas emoldurados na parede ou das fotos com presidentes e ministros conseguia acalmar a tempestade em seu peito. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Mendonça não sabia como se comportar. Homem acostumado a controlar salas de reunião, a negociar contratos milionários com a frieza de um cirurgião, ele estava completamente perdido diante da perspectiva de conhecer sua própria filha. O que se veste para conhecer uma filha de 18 anos que não sabe que você existe? Como se comporta? Que palavra se usa? Essas perguntas giravam em sua mente como um furacão implacável. Às 2 da tarde, ele finalmente se decidiu por uma camisa polo azul marinho e calças jeans escuras, a roupa mais casual que possuía, na esperança de não parecer excessivamente formal ou intimidador. Mesmo assim, a camisa era de uma grife italiana cara, e o relógio em seu pulso custava mais do que muitas pessoas ganham em um ano. Essa era sua realidade, e ele não podia mudá-la. O trajeto de Alphaville até o bairro de Vila Madalena, onde Vitória morava, levou exatos 42 minutos. Ricardo dirigiu seu Mercedes em silêncio, recusando-se a ligar o rádio, imerso em pensamentos que alternavam entre expectativa e terror absoluto. O prédio era simples, mas bem conservado. 4 andares, fachada pintada de amarelo claro, com uma pequena área verde na frente, onde algumas crianças brincavam sob a supervisão de suas mães. Era um contraste gritante com o condomínio de luxo onde Ricardo vivia, mas havia algo acolhedor na simplicidade do lugar. Apartamento 302. Ricardo conferiu o número no papel pela 5ª vez antes de tocar a campainha. Sua mão tremia imperceptivelmente. "Quem é?" veio a voz de Vitória pelo interfone. "Sou eu, Ricardo." O silêncio do outro lado durou alguns segundos eternos, antes do barulho da trava se abrindo. Ricardo subiu os 3 lances de escada, com pernas que pareciam feitas de chumbo. A cada degrau, sentia o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. No 3º andar, a porta do apartamento 302 estava entreaberta. "Entre", disse Vitória, sua voz vinda do interior. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente organizado e decorado com gosto. A sala de estar tinha um sofá bege simples, uma estante cheia de livros e algumas plantas que claramente recebiam cuidado carinhoso. Nas paredes, fotografias de Gabriela em várias idades, criança sorridente segurando um troféu de matemática, adolescente em uma formatura do ensino médio, jovem adulta em diversos momentos de conquista. Ricardo parou diante de uma foto em particular. Gabriela, aos 5 ou 6 anos, vestindo um vestido vermelho, sentada no colo de Vitória em algum parque. O sorriso da menina era exatamente igual ao dele na mesma idade. Uma foto que sua própria mãe havia guardado e que ele se lembrava de ter visto 1000 vezes durante a infância. "Ela acabou de sair", disse Vitória, emergindo da cozinha. Ela vestia um vestido simples de cor creme e estava visivelmente nervosa. "Foi à padaria comprar uns doces para o café da tarde. Disse que queria deixar tudo especial para quando você chegasse." "Como ela reagiu quando você contou?" Vitória suspirou profundamente, indicando um sofá para que se sentassem. "Foi difícil", ela admitiu. "Primeiro ela ficou em silêncio por uns 10 minutos, só olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Depois vieram as perguntas. Muitas perguntas. Por que eu nunca havia contado? Por que você nunca procurou? Se você sabia que ela existia, tive que explicar tudo desde o começo."
Ricardo sentiu o estômago se contrair. E o que ela disse? Que queria conhecer você, mas também disse que estava com raiva. Raiva de mim, por ter escondido a verdade por tanto tempo. Raiva de você, por nunca ter tentado encontrá-la, e raiva da situação toda, por ter descoberto dessa forma. Ela tem todo o direito de estar com raiva. Tem mesmo, mas sabe o que mais me impressionou? Depois da raiva inicial, ela demonstrou uma maturidade que me surpreendeu. Disse que queria ouvir sua versão da história antes de formar qualquer opinião definitiva, que todo mundo merece uma segunda chance, mesmo que venha 18 anos atrasada. Antes que Ricardo pudesse responder, ouviram o barulho da chave na fechadura. Os dois se entreolharam, e Ricardo sentiu seu coração disparar. Mãe, consegui encontrar aqueles bem-casados que você gosta tanto. A voz de Gabriela ecoou pelo apartamento. E também comprei uns brigadeiros porque achei que... Ela parou abruptamente ao entrar na sala e ver Ricardo sentado no sofá. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, pai e filha simplesmente se olharam. Gabriela estava vestida de forma casual, uma blusa branca simples e jeans, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. Sem maquiagem, ela parecia ainda mais jovem, mas seus olhos carregavam uma intensidade madura que demonstrava que havia passado a noite inteira processando as revelações de sua mãe. Oi, ela disse finalmente, sua voz saindo mais baixa do que o normal. Oi, Gabriela, Ricardo respondeu, levantando-se instintivamente. Obrigado por aceitar me conhecer. Ela colocou a sacola de doces sobre a mesa de centro e se sentou na poltrona individual, mantendo uma distância segura do sofá onde Ricardo e Vitória estavam. Não sei se aceitar é a palavra certa, ela disse com uma honestidade brutal típica da juventude. Mas eu preciso entender. Preciso ouvir sua versão do que aconteceu. Vitória se levantou discretamente. Vou preparar um café para vocês conversarem, disse, dirigindo-se para a cozinha e deixando pai e filha sozinhos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 18 anos de perguntas não feitas e respostas não dadas. Ricardo estudou o rosto de sua filha, procurando por semelhanças além das que já havia notado. Os olhos, definitivamente. O formato do nariz, a linha do maxilar. Até mesmo a forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava pensando, exatamente como ele fazia. Você sabia? Gabriela perguntou abruptamente. Quando me viu ontem na formatura, você sabia quem eu era? Não imediatamente, Ricardo respondeu com honestidade. Mas quando te vi, havia algo familiar. O sorriso, os gestos. Quando você ajeitou a franja, foi exatamente do mesmo jeito que eu faço desde criança. Foi nesse momento que eu soube. E antes disso, você nunca suspeitou que podia ter um filho por aí? A pergunta foi direta como uma flecha. Ricardo respirou fundo antes de responder. Não, ele admitiu. E isso é uma das coisas pelas quais mais me arrependo na vida. Eu era um homem diferente 20 anos atrás, focado apenas em construir meu império, em fazer dinheiro, em ser bem-sucedido. Tratava relacionamentos como distrações. Tratava pessoas como descartáveis. Gabriela o encarou com seus olhos penetrantes, inclusive minha mãe. Especialmente sua mãe, Ricardo concordou, a dor evidente em sua voz. O que aconteceu entre nós foi um momento de humanidade em meio à minha frieza. Mas no dia seguinte, eu voltei a ser o homem ambicioso e insensível que era. Quando ela tentou me procurar para contar sobre a gravidez, eu nem sequer dei a ela a chance de falar comigo. Por quê? Porque eu achava que sabia do que se tratava. Pensei que fosse algum tipo de problema trabalhista, ou talvez uma tentativa de conseguir dinheiro. Nunca passou pela minha cabeça que pudesse ser algo realmente importante. Gabriela ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo as informações.
Você se arrependeu? Ela perguntou finalmente. Do quê? De não ter tido filhos. Todos esses anos, você nunca sentiu falta de ter uma família? A pergunta tocou em algo profundo no peito de Ricardo. Ele pensou nos anos de casamento sem filhos, nos relacionamentos que terminaram porque ele nunca conseguia se conectar emocionalmente nas noites solitárias em sua mansão gigantesca. Sim, ele respondeu, principalmente nos últimos anos. O sucesso financeiro, as empresas, os prêmios. Nada disso preenche o vazio de não ter alguém para compartilhar. Eu costumava dizer que não precisava de família, que meu trabalho era suficiente. Mas eram mentiras que eu contava para mim mesmo. E agora, o que você quer de mim? A pergunta era direta, sem rodeios. Ricardo apreciou a maturidade e a franqueza de sua filha. Eu quero conhecer você, ele disse. Quero saber quem você é, quais são seus sonhos, seus planos para o futuro. Quero saber o que te faz rir, o que te deixa triste, quais são seus medos e suas esperanças. Quero tentar ser um pai para você, mesmo sabendo que cheguei 18 anos atrasado. Ser um pai não é só estar presente, Gabriela disse, sua voz ganhando força. Minha mãe foi pai e mãe para mim a vida inteira. Ela me ensinou a andar de bicicleta, me ajudou com lição de casa, me consolou quando eu chorava, comemorou comigo cada conquista pequena. Você acha que pode compensar tudo isso agora? A acusação doeu, mas Ricardo sabia que ela estava certa. Não, ele respondeu honestamente. Eu nunca vou poder compensar os anos que perdi. Nunca vou poder apagar o fato de que não estive lá quando você precisava de mim. Mas talvez eu possa estar presente daqui para frente. Talvez possamos construir algo novo, diferente do que uma relação pai-filha tradicional seria. Gabriela se levantou e foi até a janela, olhando para a rua lá embaixo, onde algumas crianças ainda brincavam no final da tarde. Sabe qual era a minha fantasia quando criança? Ela disse sem se virar. Eu imaginava que meu pai era um super-herói que estava salvando o mundo em algum lugar distante, que um dia ele voltaria e me explicaria por que teve que ficar longe por tanto tempo. E eu perdoaria ele imediatamente, porque entenderia que ele estava fazendo algo importante. Ela se virou para encará-lo novamente. Mas você não é um super-herói, é? Você é só um homem que fez escolhas egoístas e agora está tentando lidar com as consequências. As palavras de Gabriela foram como socos no estômago de Ricardo, mas ele forçou-se a ouvi-las sem se defender. Você está certa, ele disse. Eu não sou um herói. Sou apenas um homem que cometeu muitos erros e que está tentando ser melhor agora do que foi no passado. Vitória retornou da cozinha, carregando uma bandeja com café e os doces que Gabriela havia comprado. Ela percebeu imediatamente a tensão no ar. Como estão vocês? Perguntou cautelosamente. Bem, Gabriela respondeu, voltando a se sentar. Estávamos apenas nos conhecendo. Eles tomaram café em um silêncio relativamente confortável, quebrado ocasionalmente por perguntas simples de Gabriela sobre a vida de Ricardo e vice-versa. Ela contou sobre seus planos de fazer mestrado em administração, sobre seu estágio em uma multinacional, sobre seus sonhos de talvez abrir sua própria empresa um dia. Ricardo, por sua vez, contou sobre como havia construído seu grupo empresarial, sobre os desafios que enfrentou no início da carreira, sobre como aprendeu que o sucesso sem pessoas para compartilhar era incompleto. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Gabriela disse quando estavam terminando o café. Claro. Você tem outros filhos? Quer dizer, filhos que você conhece? Não. Você é minha única filha. E mulher, esposa, namorada? Não. Eu me divorciei há 10 anos e desde então, digamos que não consegui manter relacionamentos duradouros. Gabriela assentiu, processando a informação. Então eu sou tudo que você tem de família?
A simplicidade da pergunta e a verdade que ela carregava atingiu Ricardo com força total. Sim, ele respondeu, sua voz embargada de emoção. Vocês duas são toda a família que eu tenho. Foi nesse momento que algo mudou no rosto de Gabriela. A dureza defensiva que ela havia mantido durante toda a conversa suavizou ligeiramente, e pela primeira vez, Ricardo viu uma centelha de algo que poderia ser compaixão em seus olhos. Deve ser solitário, ela disse gentilmente. É, ele admitiu. Muito solitário. Gabriela olhou para sua mãe, depois de volta para Ricardo. Parecia estar tomando algum tipo de decisão interna. Olha, ela disse finalmente, eu não vou fingir que está tudo bem. Não está. Eu cresci a vida inteira sem pai e não é algo que você pode simplesmente aparecer e consertar. Mas... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas eu também não vou fingir que não sinto curiosidade sobre você, sobre de onde eu vim, sobre os traços de personalidade que talvez tenham vindo do seu lado da família. E talvez seja possível construirmos algo. Não sei o que ainda, mas algo. Ricardo sentiu uma onda de alívio e gratidão tão intensa que teve que piscar várias vezes para evitar que as lágrimas escapassem. Eu ficaria muito grato por essa oportunidade, ele disse. Mas tem condições, Gabriela continuou, agora com a voz mais firme. Primeiro, nada de tentar me impressionar com dinheiro ou presentes caros. Se você quer me conhecer, quer conhecer quem eu realmente sou, não quem eu poderia me tornar com a sua riqueza. Concordo completamente. Segundo, minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Qualquer relacionamento que você e eu venhamos a desenvolver não pode, de forma alguma, prejudicar ou desrespeitar ela. Isso é inquestionável. E terceiro, devagar. Não vou chamá-lo de pai amanhã, talvez nunca chame. Isso é algo que se constrói, não se declara. Ricardo assentiu vigorosamente. Entendo perfeitamente. No seu tempo, do seu jeito. Gabriela se levantou e estendeu a mão para ele. Então, prazer em conhecê-lo oficialmente, Ricardo Mendonça. Eu sou Gabriela Santos Silva. Ricardo se levantou e apertou a mão de sua filha, sentindo pela primeira vez o toque daquela que era seu sangue, sua continuidade no mundo. O prazer é todo meu, Gabriela Santos Silva. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, Ricardo sorriu genuinamente, vislumbrando a possibilidade de que talvez não fosse tarde demais para aprender a ser pai. 3 semanas haviam se passado desde aquele domingo transformador no apartamento de Vitória. 3 semanas que pareciam ter durado 3 anos na vida de Ricardo Mendonça. Pela primeira vez em décadas, ele acordava todas as manhãs pensando em algo além de reuniões, lucros e estratégias corporativas. Acordava pensando em Gabriela. Os primeiros encontros haviam sido cuidadosamente orquestrados. Sempre na presença de Vitória, sempre em terreno neutro, sempre com a agenda controlada por Gabriela. Um almoço em um restaurante simples da Vila Madalena. Uma tarde, no Museu de Arte de São Paulo, onde Gabriela havia demonstrado conhecimentos surpreendentes sobre arte moderna. Uma caminhada no Parque Ibirapuera, onde Ricardo havia ficado impressionado com a forma como sua filha observava o mundo ao seu redor com curiosidade científica. Cada encontro revelava novas camadas da personalidade de Gabriela. Ela era brilhante. Isso ficara evidente desde o primeiro momento. Mas também era engraçada, com um senso de humor sutil que aparecia nos momentos mais inesperados. Era determinada, mas não obstinada. Tinha opiniões fortes, mas ouvia com atenção genuína quando discordava de algo. E, para surpresa e alívio crescentes de Ricardo, ela parecia estar genuinamente interessada em conhecê-lo também. Naquela quinta-feira de maio,
Ricardo estava em seu escritório no centro de São Paulo quando seu celular tocou. O nome Gabriela na tela ainda causava uma aceleração no seu batimento cardíaco. Oi, Ricardo, veio a voz familiar do outro lado da linha. Ela ainda não o chamava de pai, mas havia adotado um tom mais caloroso nas últimas semanas. Oi, Gabi, ele respondeu, usando o apelido que havia descoberto que ela gostava. Como está sua quinta-feira? Corrida, como sempre. Escuta, eu queria te fazer um convite. Ou melhor, um pedido. Ricardo imediatamente se endireitou na cadeira. Diga. Você se lembra que eu te falei sobre meu projeto de mestrado, sobre empreendedorismo social? Claro, você quer pesquisar como empresas podem gerar lucro enquanto resolvem problemas sociais. Exato. Bom, eu estou montando um seminário sobre o tema para apresentar para a banca de seleção do mestrado. É na próxima segunda, às 14h, na universidade. Eu estava pensando... Você gostaria de vir assistir? Ricardo sentiu uma onda de emoção tão intensa que teve que se apoiar na mesa. Gabriela estava o convidando para algo importante, algo que era completamente dela, sem a mediação de Vitória. Eu ficaria honrado, ele respondeu, tentando manter a voz firme. Você tem certeza? Não vai ser estranho ter seu pai na plateia? Houve uma pausa do outro lado da linha. Era a primeira vez que Ricardo havia usado a palavra pai em referência a si mesmo numa conversa com ela. Talvez um pouco estranho, ela admitiu, mas do tipo bom de estranho, sabe? Eu sempre imaginei como seria ter alguém da família assistindo às minhas apresentações importantes. Depois de desligar, Ricardo ficou olhando para o telefone por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sua filha havia o convidado para algo importante. Pela primeira vez em 18 anos, ele seria uma presença na vida de alguém que realmente importava. A segunda-feira chegou envolta em uma chuva fina, típica do outono paulistano. Ricardo chegou à universidade 1 hora antes do seminário, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Ele havia escolhido um terno discreto, azul marinho, sem ostentação, e deixado o relógio de luxo em casa, optando por um modelo mais simples. O auditório onde Gabriela apresentaria era menor que aquele da formatura, com capacidade para cerca de 100 pessoas. Quando Ricardo entrou, já havia algumas pessoas espalhadas pelas cadeiras, professores, outros estudantes e alguns convidados que claramente eram familiares dos apresentadores. Ele escolheu um lugar na quinta fileira, nem muito à frente, para não parecer invasivo, nem muito atrás, para não parecer desinteressado. Às 2h em ponto, Vitória entrou no auditório. Ela o avistou imediatamente e veio se sentar ao seu lado. Nervoso? Ela perguntou com um meio sorriso. Terrificado, Ricardo admitiu. E você? Sempre fico nervosa quando ela apresenta algo importante, mas desta vez é diferente. É a primeira vez que não estou sozinha torcendo por ela. Antes que Ricardo pudesse responder, as luzes se apagaram parcialmente e um professor subiu ao palco para apresentar os candidatos ao mestrado. Nossa terceira apresentadora é Gabriela Santos Silva, formada em administração com distinção magna cum laude por esta universidade. Gabriela pesquisou sobre modelos híbridos de negócio, quando o lucro encontra o propósito social. Por favor, recebam Gabriela. Ricardo sentiu o coração pular quando sua filha subiu ao palco. Ela vestia um blazer azul marinho sobre uma blusa branca e uma saia reta preta, um visual profissional e elegante. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo e ela carregava um tablet na mão direita. Quando Gabriela olhou para a plateia, seus olhos encontraram os de Ricardo por um breve momento. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, antes de se concentrar em sua apresentação. Bom dia a todos. Sua voz soou clara e confiante pelo sistema de som.
Quantos de vocês acreditam que é possível uma empresa gerar lucros significativos enquanto resolve problemas sociais reais? Era uma abertura inteligente, envolvendo a audiência desde o primeiro momento. Ricardo observou fascinado enquanto sua filha comandava o palco com uma naturalidade que beirava o impressionante. Durante os últimos 2 anos, eu estudei dezenas de empresas ao redor do mundo que estão provando que essa aparente contradição não apenas é possível, como é o futuro dos negócios sustentáveis. A apresentação que se seguiu foi simplesmente brilhante. Gabriela havia pesquisado casos de empresas que fabricavam produtos de limpeza biodegradáveis em comunidades carentes, criando empregos locais enquanto vendiam para mercados de classe média. Empresas de tecnologia que desenvolviam aplicativos para facilitar o acesso à educação em áreas rurais. Cooperativas de agricultura que conectavam pequenos produtores diretamente aos consumidores finais. Mas o que mais impressionou Ricardo não foram apenas os dados e análises, embora fossem impecáveis. Foi a paixão evidente na voz de Gabriela quando ela falava sobre impacto social. A forma como seus olhos brilhavam quando descrevia como uma empresa havia transformado uma comunidade inteira. O jeito como ela gesticulava quando explicava os modelos financeiros que tornavam esses projetos viáveis. Minha proposta de mestrado, ela continuou, é desenvolver um framework, uma estrutura que permita a empreendedores identificar oportunidades onde problemas sociais podem se tornar modelos de negócios sustentáveis. Porque eu acredito que o futuro pertence às empresas que entenderem que lucro e propósito não são opostos, são complementares. Quando ela terminou, a plateia explodiu em aplausos. Ricardo aplaudiu com tanta força que suas mãos ficaram vermelhas, sem se importar com o fato de que várias pessoas o haviam reconhecido e o observavam com curiosidade. Durante a sessão de perguntas, um professor levantou uma questão particularmente desafiadora sobre a viabilidade financeira dos modelos que Gabriela havia apresentado. Ricardo observou com orgulho crescente enquanto sua filha respondia com dados precisos e uma argumentação sólida que impressionou claramente a banca. Quando tudo terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Gabriela desceu do palco e caminhou diretamente para onde Ricardo e Vitória estavam sentados. E então, ela perguntou claramente ansiosa por feedback. O que acharam? Foi absolutamente incrível, Vitória disse, abraçando a filha com orgulho. Você estava brilhante lá em cima. Gabriela se virou para Ricardo expectante. Gabi, ele disse, sua voz carregada de emoção, eu estou sem palavras. Você não foi apenas brilhante tecnicamente. Você foi inspiradora. A paixão que você tem por esse assunto, a forma como você articula ideias complexas, foi simplesmente extraordinário. O sorriso que Gabriela deu em resposta foi o mais bonito que Ricardo havia visto em sua vida. Obrigada, ela disse. Significa muito para mim que vocês estivessem aqui. Gabriela Santos Silva? Os três se viraram para ver um homem de aproximadamente 50 anos se aproximando. Era alto, magro, com barba grisalha bem aparada e óculos de armação moderna. Vestia um terno elegante, mas sem ostentação. Professor Carvalho! Gabriela exclamou. Que surpresa vê-lo aqui! Eu não perderia sua apresentação por nada. O homem respondeu com um sorriso caloroso. Foi excelente como eu esperava. Na verdade, eu vim aqui porque quero fazer um convite. Gabriela franziu as sobrancelhas. Que tipo de convite? Sou o diretor do Instituto de Inovação Social da USP. Estamos lançando um programa piloto exatamente na linha de pesquisa que você apresentou hoje. Gostaria de saber se você teria interesse em coordenar o projeto. Ricardo viu os olhos de Gabriela se arregalarem de surpresa. Coordenar? Mas eu nem entrei no mestrado ainda. O projeto começaria depois que você fosse oficialmente aceita no programa.
O que entre nós é uma formalidade depois da apresentação de hoje. Seria uma oportunidade única de colocar sua pesquisa em prática enquanto desenvolve sua dissertação. Professor Carvalho entregou um cartão a Gabriela. Pense com carinho. É exatamente o tipo de trabalho que pode mudar vidas, tanto as suas quanto as das comunidades que vocês atendem. Depois que o professor se afastou, Gabriela ficou olhando para o cartão em suas mãos, como se fosse um tesouro. Isso é incrível, filha, Vitória disse. É tudo que você sempre sonhou. Gabriela concordou, mas Ricardo notou uma sombra de preocupação em seu rosto. O que foi? Ele perguntou gentilmente. Gabriela hesitou antes de responder. É que... Bem, coordenar um projeto desses provavelmente significa que eu vou ter que me dedicar integralmente. E isso significa que talvez eu não tenha tempo para outras coisas. Ela olhou significativamente para Ricardo e ele entendeu imediatamente a preocupação dela. Gabi, ele disse suavemente, se você está preocupada que aceitar esse projeto vai afetar nosso relacionamento, por favor, não se preocupe. Suas oportunidades profissionais são infinitamente mais importantes que nossos encontros semanais. Mas eu não quero que você pense que estou me afastando ou que... Ei, Ricardo interrompeu, tocando gentilmente o braço de sua filha. Você quer saber o que eu penso? Eu penso que você deveria aceitar esse convite sem pensar duas vezes. E eu penso que estarei aqui, apoiando você, independente de nos vermos uma vez por semana ou uma vez por mês. Vitória observava a interação com um sorriso crescente. Além disso, Ricardo continuou, eu gostaria de saber mais sobre esse projeto. Talvez haja formas de o Instituto Mendonça apoiar o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Gabriela o encarou com surpresa. Você faria isso? Claro que faria. Na verdade, depois de ouvir sua apresentação hoje, estou pensando seriamente em redirecionar alguns dos investimentos sociais da nossa fundação para projetos mais alinhados com essa visão de empreendedorismo social. Foi nesse momento que algo fundamental mudou na expressão de Gabriela. A cautela respeitosa que ela havia mantido nas últimas semanas deu lugar a algo mais caloroso, mais próximo da admiração genuína. Você faria isso mesmo sem ser uma forma de tentar me impressionar ou comprar minha afeição? Ricardo riu. Gabi, depois de ouvir você falar hoje, eu não tenho dúvidas de que esses projetos são investimentos inteligentes por mérito próprio. Se eles também me permitem apoiar o trabalho da minha filha, isso é apenas um bônus. Naquela noite, os três jantaram juntos em um restaurante italiano aconchegante na Vila Madalena. Foi a primeira vez que Gabriela havia sugerido estender um encontro além do tempo originalmente planejado. E a primeira vez que eles conversaram como uma família, porque era isso que estavam se tornando, Ricardo percebeu. Lentamente, cuidadosamente, mas inevitavelmente. Durante o jantar, Gabriela contou sobre suas ideias para o projeto do Instituto, sobre os desafios que via pela frente, sobre sua empolgação em finalmente poder colocar suas teorias em prática. Ricardo e Vitória ouviram com atenção, fazendo perguntas, oferecendo perspectivas diferentes. Vocês sabem o que é mais engraçado? Gabriela disse no final da noite, enquanto esperavam o Uber de Ricardo chegar. O quê? Vitória perguntou. A vida toda eu me perguntei de onde vinha minha paixão por negócios. Minha mãe é contadora, sempre foi mais focada nos números, na estabilidade. Nunca entendi de onde vinha essa vontade de criar coisas, de construir empresas, de fazer negócios que impactassem o mundo. Ela olhou para Ricardo com um meio sorriso. Agora eu sei. Ricardo sentiu uma emoção tão intensa que teve que piscar várias vezes para evitar que as lágrimas aparecessem. Mas a diferença, Gabriela continuou, é que eu quero usar essa herança genética para algo diferente do que você fez. Quero construir negócios que façam o mundo melhor, não apenas que façam dinheiro.
E você acha que isso é possível? Ricardo perguntou, genuinamente curioso sobre a perspectiva da filha. Tenho certeza, ela respondeu com uma convicção que não admitia dúvidas. A geração dos meus pais fez fortuna explorando recursos e pessoas. Minha geração vai fazer fortuna resolvendo os problemas que vocês criaram. A declaração poderia ter soado como uma acusação, mas saiu com tanta naturalidade e bom humor que Ricardo não conseguiu se ofender. Sabe de uma coisa? Ele disse. Eu espero que você esteja certa. E espero que quando você construir esse mundo melhor, você me deixe ajudar de alguma forma. Quando o Uber chegou e Ricardo se despediu das duas mulheres mais importantes de sua vida, ele se deu conta de algo surpreendente. Pela primeira vez em décadas, ele estava verdadeiramente empolgado com o futuro. Não porque via uma oportunidade de lucro ou expansão, mas porque via a possibilidade de fazer parte de algo maior que ele mesmo. No banco de trás do carro, enquanto as luzes de São Paulo passavam pela janela, Ricardo Mendonça sorriu. Sua filha havia aceitado o projeto no instituto. Sua filha estava construindo pontes entre lucro e propósito. E talvez mais importante, sua filha estava permitindo que ele fizesse parte dessa jornada. Pela primeira vez na vida, Ricardo entendeu o que significava ter orgulho paternal. E era melhor do que qualquer sucesso empresarial que ele já havia conquistado. 6 meses haviam se passado desde aquela apresentação transformadora na universidade. 6 meses que mudaram não apenas a vida de Ricardo Mendonça, mas a essência de quem ele era como pessoa. O homem que um dia medira sucesso exclusivamente em cifras bancárias, agora encontrava significado em sorrisos, em conversas longas sobre sonhos e propósitos, em pequenos momentos de conexão familiar. O projeto de Gabriela no Instituto de Inovação Social da USP havia decolado além de todas as expectativas. Em apenas meio ano, ela havia coordenado a criação de 4 empresas sociais que já impactavam diretamente a vida de mais de 2.000 famílias em comunidades carentes de São Paulo. Uma cooperativa de costura que produzia uniformes escolares usando tecidos orgânicos. Uma startup de tecnologia que desenvolveu um aplicativo para conectar pequenos agricultores aos consumidores finais. Uma empresa de reciclagem que transformava lixo eletrônico em móveis sustentáveis. E uma rede de microcrédito que permitia a mulheres empreendedoras iniciarem seus próprios negócios. Ricardo havia cumprido sua promessa de apoiar o trabalho da filha, mas de uma forma que surpreendeu até mesmo a si próprio. Em vez de simplesmente doar dinheiro, ele havia se envolvido pessoalmente nos projetos. Participava das reuniões de planejamento, oferecia mentoria empresarial aos empreendedores sociais e até mesmo havia aprendido a usar planilhas simples para acompanhar os indicadores de impacto social. Algo que jamais imaginara fazer. Mais importante ainda, ele havia se tornado um pai verdadeiro para Gabriela. Não o pai biológico que chegara tarde demais, mas um pai escolhido, conquistado dia após dia, através de presença genuína, apoio incondicional e amor demonstrado em ações. Não apenas palavras. Os almoços de domingo na casa de Vitória haviam se tornado tradição sagrada. Gabriela cozinhava, ela havia herdado o talento culinário da mãe. Ricardo levava sobremesas da melhor confeitaria de São Paulo, e os 3 passavam a tarde conversando sobre tudo e nada. Política, literatura, planos para o futuro, memórias da infância de Gabriela, histórias embaraçosas da juventude de Ricardo. Era numa dessas tardes dominicais de novembro que Ricardo tomou a decisão que mudaria tudo para sempre. Eles estavam na pequena varanda do apartamento de Vitória, tomando café e assistindo ao movimento da rua lá embaixo. Gabriela estava animada, contando sobre uma proposta que havia recebido naquela semana. Uma organização internacional queria replicar o modelo que ela havia desenvolvido em outros países da América Latina. Imaginem só, ela dizia,
gesticulando entusiasmada. Se conseguirmos implementar essas iniciativas no México, na Colômbia, no Chile, poderíamos impactar milhões de vidas. E a parte mais incrível é que cada país adaptaria o modelo à sua realidade local, criando soluções verdadeiramente sustentáveis. Vitória sorria com o orgulho de sempre ao ver a filha falando sobre seus projetos. E você teria que viajar muito para coordenar tudo isso? Provavelmente sim. Pelo menos nos primeiros 2 anos, até que cada escritório regional estivesse funcionando independentemente. Mas seria uma oportunidade única de... Gabriela parou de falar abruptamente quando notou a expressão pensativa no rosto de Ricardo. O que foi? Ela perguntou. Você acha que é uma má ideia? Ricardo balançou a cabeça lentamente. Não, pelo contrário, acho que é uma oportunidade extraordinária. Você nasceu para isso, Gabi. Nasceu para mudar o mundo. Ele pausou, tomando um gole do café já frio. Na verdade, ouvindo você falar sobre esses planos, eu cheguei a uma conclusão importante. Vitória e Gabriela o olharam expectantemente. Eu percebi que passei minha vida inteira construindo coisas que morrerão comigo. Empresas, propriedades, contas bancárias. Tudo isso é material, temporário. Mas você, Gabi, você está construindo algo que vai continuar impactando vidas muito depois que todos nós não estivermos mais aqui. Ricardo se levantou e foi até a grade da varanda, olhando para a rua movimentada. Vocês sabem qual é o meu maior arrependimento na vida? Não ter conhecido a Gabriela desde pequena? Vitória sugeriu gentilmente. Esse é o segundo maior, Ricardo respondeu. O maior é ter passado 52 anos perseguindo a definição errada de sucesso. Eu achava que sucesso era ter mais dinheiro que meus concorrentes, mais empresas, mais propriedades. Mas nos últimos meses, vocês me ensinaram que sucesso verdadeiro é ter pessoas que você ama e que te amam de volta. É saber que sua vida fez diferença na vida de outras pessoas. Ele se virou para encarar as 2 mulheres. E isso me trouxe a uma decisão muito importante. O tom sério na voz de Ricardo fez Gabriela e Vitória se entreolharem preocupadas. Que tipo de decisão? Gabriela perguntou cautelosamente. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Eu quero me casar com sua mãe, ele disse, olhando diretamente para Gabriela. Mas antes disso, eu quero pedir sua bênção. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vitória arregalou os olhos, claramente em choque. Gabriela ficou boquiaberta, olhando alternadamente entre o pai e a mãe, como se tentasse processar se havia ouvido corretamente. Você... O quê? Vitória finalmente conseguiu articular. Ricardo caminhou de volta para onde elas estavam sentadas e, para surpresa de ambas, se ajoelhou no chão da pequena varanda, ficando na altura dos olhos de Vitória. Vitória Silva, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Você é a mulher mais extraordinária que eu conheço. Você criou nossa filha para ser a pessoa incrível que ela é hoje. Você fez isso sozinha, com dignidade, com amor, com uma força que eu só posso admirar. Você me perdoou quando eu não merecia perdão. Você me deu uma segunda chance quando eu nem sabia que precisava de uma. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Vitória. Eu sei que cheguei 20 anos atrasado, Ricardo continuou. Eu sei que não posso apagar o passado ou compensar os anos que você lutou sozinha. Mas eu posso prometer que, daqui para frente, você nunca mais vai enfrentar nada sozinha. Eu posso prometer que vou amar você e nossa filha todos os dias pelo resto da minha vida. Ele tirou uma pequena caixa aveludada do bolso da camisa. Vitória Silva, você aceita se casar comigo? A pequena varanda ficou completamente silenciosa, exceto pelos sons distantes do trânsito 3 andares abaixo. Vitória olhava fixamente para Ricardo, lágrimas rolando livremente por suas bochechas.
Gabriela estava em estado de choque total, a mão cobrindo a boca. Ricardo, Vitória murmurou. Espera! Gabriela interrompeu subitamente, fazendo ambos olharem para ela. Espera um minuto. Ela se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na pequena varanda, claramente processando a situação. Vocês dois, ela disse, apontando alternadamente para Ricardo e Vitória. Vocês estão me dizendo que estão namorando? Há quanto tempo? Ricardo e Vitória se entreolharam, parecendo repentinamente como dois adolescentes pegos pelos pais. Bem, Vitória começou hesitantemente. Não exatamente namorando, mas... Nós nos aproximamos muito nos últimos meses, Ricardo explicou ainda ajoelhado. Durante todos esses domingos aqui, todas essas conversas, eu me apaixonei pela mulher que sua mãe se tornou. E eu redescobri o homem que você pode ser quando não está escondido atrás do sucesso e do dinheiro, Vitória admitiu, olhando para Ricardo com ternura. Gabriela parou de andar e ficou olhando para os dois por um longo momento. Isso é loucura, ela disse finalmente. O coração de Ricardo despencou. Ele havia esperado surpresa, talvez até resistência inicial, mas não havia considerado que Gabriela pudesse se opor completamente ao relacionamento. Gabi? Ele começou, mas ela ergueu a mão para interrompê-lo. É loucura, ela repetiu, e é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. O alívio inundou o rosto de Ricardo como uma onda. Vocês dois passaram 20 anos separados por orgulho, por medo, por circunstâncias, Gabriela continuou, agora sorrindo através das lágrimas que havia começado a derramar. E agora estão aqui, duas pessoas que se amaram uma vez e que claramente se amam de novo, pedindo permissão para serem felizes. Ela se abaixou e abraçou Ricardo, que ainda estava ajoelhado. Claro que você tem minha bênção, ela sussurrou no ouvido dele. Eu passei a vida inteira sonhando com o dia em que teria uma família completa. Nunca imaginei que aconteceria assim, mas, sim, você tem minha bênção total. Ricardo sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Lágrimas de alívio, de gratidão, de uma felicidade tão intensa que parecia impossível caber dentro de seu peito. Gabriela se afastou do abraço e se virou para a mãe. E você, mãe? Qual é a sua resposta? Vitória olhou para Ricardo, ainda ajoelhado diante dela com a caixinha de veludo na mão, depois para Gabriela, que a observava com expectativa radiante, e finalmente de volta para Ricardo. Ricardo Mendonça, ela disse, sua voz embargada de emoção. Você me fez esperar 20 anos por esse pedido. O coração de Ricardo parou. Mas valeu a pena esperar, ela continuou, estendendo a mão esquerda. Sim, eu aceito me casar com você. A pequena varanda explodiu em celebração. Ricardo deslizou o anel, um solitário simples, mas elegante, no dedo de Vitória e se levantou para beijá-la. Gabriela batia palmas e chorava ao mesmo tempo, rindo através das lágrimas. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo, ela repetia. Eu não posso acreditar que finalmente vou ter uma família completa. Os três se abraçaram em um abraço coletivo apertado, cada um chorando por razões diferentes, mas igualmente profundas. Ricardo chorava pela redenção que não sabia que precisava. Vitória chorava pelo amor que havia esperado por 2 décadas. Gabriela chorava pela família que sempre sonhara ter. Quando finalmente se separaram, Vitória examinou o anel em sua mão. É lindo, ela disse, mas você não precisava... Eu queria, Ricardo interrompeu. Você merece tudo de mais belo que este mundo pode oferecer. Quando vocês estão pensando em se casar? Gabriela perguntou ainda radiante. Ricardo e Vitória se olharam, percebendo que haviam se deixado levar pela emoção do momento sem pensar nos detalhes práticos. Bem, Vitória começou.
Talvez no ano que vem, depois que você estiver estabelecida no novo projeto internacional? Não, Gabriela disse firmemente. Vocês esperaram 20 anos, não vão esperar mais um ano. Ela pegou o celular da mesa. Que dia é hoje? 15 de novembro? Perfeito. Vamos marcar para dezembro. Um casamento pequeno, íntimo, só para família e amigos próximos. O que vocês acham? Ricardo riu. Você está assumindo o controle do nosso casamento? Alguém tem que tomar as decisões práticas aqui. Vocês dois estão claramente em choque emocional. Gabriela respondeu com um sorriso travesso. Além do mais, eu sempre quis ajudar a planejar um casamento. E que casamento melhor para planejar do que o dos meus próprios pais? A palavra pais, usada pela primeira vez de forma tão natural, fez Ricardo sentir como se estivesse flutuando. O resto da tarde passou como um sonho. Eles ligaram para os poucos amigos próximos para compartilhar a notícia. Começaram a fazer listas preliminares de convidados e locais possíveis. Gabriela insistiu em pesquisar no Google casamentos de segunda chance e renovação de votos após décadas, tentando encontrar inspiração para a cerimônia. Quando o sol começou a se pôr e chegou a hora de Ricardo ir embora, ele se deu conta de que não queria partir. Pela primeira vez em sua vida, ele tinha uma família verdadeira esperando por ele, e a sensação de pertencimento era mais viciante que qualquer sucesso empresarial. Posso fazer mais uma pergunta? Gabriela disse enquanto caminhavam para a porta. Claro. Onde vocês vão morar depois do casamento? Ricardo e Vitória se entreolharam novamente. Claramente não haviam pensado nisso também. Eu imagino que sua mãe poderia se mudar para minha casa em Alphaville. Ricardo começou hesitantemente. Oh, Gabriela interrompeu. Vocês poderiam encontrar um lugar novo? Um lugar que seja de vocês dois, não apenas do passado de um ou de outro. Um lugar onde possam construir memórias juntos. A sugestão fez sentido perfeito. Um recomeço completo em um espaço que pertencesse a ambos igualmente. Você tem alguma sugestão? Vitória perguntou. Na verdade, Gabriela disse com um sorriso misterioso. Eu vi um apartamento lindo nos Jardins na semana passada, grande o suficiente para um casal, mas com um escritório extra que poderia ser transformado em quarto de hóspedes para quando a filha única de vocês vier visitar. Ricardo riu. Você já estava planejando nossa vida conjugal antes mesmo de sabermos que íamos nos casar? Talvez, Gabriela admitiu sem vergonha. Eu sou uma Mendonça, lembram? Temos tendência para planejamento estratégico. Na porta do apartamento, os três se abraçaram mais uma vez. Obrigado, Ricardo sussurrou para as duas mulheres que haviam transformado sua vida. Obrigado por me darem a chance de ser parte desta família. Obrigada a você, Vitória respondeu, por ter se tornado o homem que sempre esperei que você pudesse ser. E obrigada a você, Gabriela acrescentou, por me mostrarem que nunca é tarde demais para os sonhos se tornarem realidade. Enquanto dirigia de volta para sua mansão vazia em Alphaville, pela última vez como um homem solteiro e solitário, Ricardo Mendonça sorriu. Em 6 meses havia ganho uma filha, recuperado um amor perdido e encontrado um propósito que transcendia qualquer conquista material. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo Mendonça era verdadeiramente rico. 3 semanas antes do Natal, em uma manhã de dezembro ensolarada e com aquele calor gostoso que só São Paulo sabe oferecer no final do ano, a Capela Santa Maria, no bairro dos Jardins, estava decorada com arranjos simples de rosas brancas e folhagens verdes. Não era a catedral imponente onde muitos esperariam que Ricardo Mendonça se casasse, nem tampouco a cerimônia ostensiva que sua posição social poderia sugerir. Era exatamente o que Vitória e Ricardo haviam sonhado, íntima, calorosa e repleta de significado.
Os bancos de madeira clara da pequena capela abrigavam apenas 40 convidados, um número que teria parecido microscópico pelos padrões das antigas conexões sociais de Ricardo, mas que se sentia perfeito para a celebração de um amor redescoberto. Nas primeiras fileiras estavam as pessoas que realmente importavam. Alguns colegas do instituto onde Gabriela trabalhava, as amigas mais próximas de Vitória, 2 ou 3 sócios de longa data de Ricardo que haviam testemunhado sua transformação pessoal, e o professor Carlos, que havia se tornado quase um avô adotivo para Gabriela. Mas o centro das atenções, sem dúvida, era Gabriela Santos Silva, que em algumas horas se tornaria Gabriela Santos Silva Mendonça. Ela havia insistido em adicionar o Mendonça ao seu nome não como uma obrigação, mas como uma escolha consciente de abraçar completamente a nova identidade familiar que haviam construído juntos. Vestindo um elegante vestido azul marinho, a cor havia se tornado uma espécie de marca registrada da família. Gabriela supervisionava os últimos detalhes da cerimônia com a eficiência organizacional que havia herdado geneticamente do pai. Ela verificava os arranjos florais, testava o sistema de som e garantia que o fotógrafo, um jovem profissional que ela havia conhecido através de um dos projetos do Instituto, estivesse capturando os momentos certos. Gabi, meu amor, você deveria estar se arrumando com sua mãe, disse Ricardo, aproximando-se da filha. Ele vestia um terno azul escuro impecavelmente cortado, mas sua gravata estava ligeiramente torta, um sinal claro de nervosismo. Alguém tem que cuidar dos detalhes, Gabriela respondeu, endireitando automaticamente a gravata do pai. Além do mais, mamãe está terminando a maquiagem. Ela disse que quer alguns minutos sozinha para se preparar emocionalmente. Ricardo assentiu, entendendo perfeitamente. Os últimos meses haviam sido um turbilhão de emoções e mudanças para todos eles. Vitória, em particular, havia passado por uma transformação quase tão significativa quanto a dele próprio. Depois de 2 décadas criando Gabriela sozinha, aprendendo a confiar apenas em si mesma, ela estava agora se permitindo depender de alguém novamente. Era um ajuste que exigia coragem. E você? Ricardo perguntou à filha. Como está se sentindo com tudo isso? Gabriela parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ele. Nos últimos meses, ela havia crescido não apenas profissionalmente, o projeto do Instituto estava sendo reconhecido nacionalmente, mas também emocionalmente. Havia uma maturidade em seus olhos que falava de alguém que havia processado completamente as mudanças sísmicas em sua vida familiar. Papai, ela disse, e a palavra saiu naturalmente agora, sem hesitação ou desconforto. Eu me sinto como se fosse meu aniversário, formatura e Natal tudo ao mesmo tempo. Ricardo sorriu, nervosa, um pouco, mas é o tipo bom de nervosismo, como quando você está prestes a embarcar numa viagem incrível para um lugar que sempre sonhou conhecer. Date, antes que Ricardo pudesse responder, o organista começou a tocar suavemente, sinalizando que a cerimônia estava prestes a começar. Os convidados se acomodaram nos bancos e Ricardo tomou sua posição ao lado do altar, com Gabriela ao seu lado como sua madrinha. A escolha de ter Gabriela como madrinha, em vez de uma amiga tradicional, havia sido unanimidade entre os 3. Afinal, ela era a razão pela qual Ricardo e Vitória haviam se reencontrado. Era ela quem havia mediado a reconstrução da confiança entre eles. Era justo que fosse ela a testemunhar oficialmente a união que de muitas formas ela havia tornado possível. Quando as primeiras notas da marcha nupcial ecoaram pela capela, todos se levantaram. E então, caminhando lentamente pelo corredor central, veio Vitória Silva. Ela havia escolhido um vestido simples, mas deslumbrante,
de seda na cor champanhe, que realçava perfeitamente seu tom de pele e fazia seus olhos castanhos brilharem como estrelas. O vestido chegava até os joelhos. Era elegante, sem ser ostensivo, e representava perfeitamente quem ela era. Uma mulher de substância que não precisava de artifícios para ser radiante. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e ela carregava um buquê pequeno de rosas brancas, as mesmas flores que decoravam a capela. Mas o que mais chamava a atenção era seu sorriso. Era um sorriso de felicidade pura, sem reservas, sem medos. O sorriso de uma mulher que havia finalmente permitido a si mesma acreditar que merecia ser amada completamente. Quando Vitória chegou ao altar e olhou para Ricardo, ele sentiu como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Não a jovem faxineira tímida de 20 anos atrás, nem a mãe solteira corajosa que havia criado Gabriela sozinha, mas a mulher extraordinária que ela havia se tornado através de todas essas experiências. O padre Miguel, um homem jovem e carismático que Gabriela havia conhecido através do trabalho voluntário, conduziu a cerimônia com uma simplicidade tocante. Em vez de um discurso genérico sobre o matrimônio, ele falou especificamente sobre segundas chances, sobre o poder do perdão e sobre como o amor verdadeiro às vezes precisa de tempo para amadurecer completamente. Ricardo e Vitória, disse o padre, vocês estão aqui hoje não como jovens apaixonados tomando uma decisão impulsiva, mas como adultos maduros que compreendem tanto o valor quanto a responsabilidade do compromisso que estão assumindo. Vocês sabem que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha que deve ser renovada todos os dias. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Ricardo respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Vitória. Vitória. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. 20 anos atrás, eu era um homem que confundia ambição com propósito, que achava que sucesso se media em números em vez de relacionamentos. Eu magoei você por ignorância e orgulho, e quase perdi a chance de conhecer a mulher mais extraordinária que já encontrei, e a filha mais incrível que alguém poderia ter. Ele pausou, vendo lágrimas se formarem nos olhos dela. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Me ensinou que força não é nunca mostrar vulnerabilidade, mas ter coragem de amar, mesmo quando já fomos feridos. Me ensinou que família não é definida por sangue ou cronologia, mas por escolha e dedicação. Ricardo estendeu as mãos, e Vitória as tomou nas suas. Eu prometo a você que pelo resto da minha vida, você nunca mais enfrentará nada sozinha. Prometo que vou honrar o sacrifício que você fez criando nossa filha, e que vou passar o resto dos meus dias tentando ser digno do amor que vocês duas me ofereceram. Prometo que nossa família, nossa pequena, perfeita e milagrosa família, será sempre minha prioridade número 1. Quando foi a vez de Vitória, ela tinha que pausar ocasionalmente para limpar as lágrimas, mas sua voz permanecia firme. Ricardo, ela começou. Há 20 anos, eu era uma jovem ingênua que acreditava que o amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. Quando você se afastou, eu aprendi que o amor sozinho não basta. É preciso também respeito, comunicação e a disposição de crescer juntos. Ela sorriu através das lágrimas. Mas nos últimos meses, você me mostrou o homem que sempre teve potencial para ser. Me mostrou que é possível mudar, que é possível aprender, que é possível se tornar uma versão melhor de si mesmo. Você não apenas se tornou o pai que nossa filha merecia, você se tornou o parceiro que eu sempre sonhei ter. Vitória apertou as mãos dele. Eu prometo a você que vou ajudá-lo a continuar crescendo, assim como você me ajudou a confiar novamente.
Prometo que vou celebrar seus sucessos e apoiá-lo em seus desafios. E prometo que nossa família será construída sobre a base sólida de amor, respeito e honestidade que descobrimos juntos. Gabriela, ao lado deles, chorava abertamente agora, sem se importar com a maquiagem. Era impossível testemunhar aquele momento sem se emocionar profundamente. Quando o padre pronunciou as palavras finais, "Eu os declaro marido e mulher", e Ricardo beijou Vitória, a pequena capela explodiu em aplausos calorosos. Mas para os três protagonistas daquela história, o resto do mundo havia desaparecido. Havia apenas eles, uma família que havia encontrado seu caminho de volta para si mesma. A festa que se seguiu foi na casa nova que Ricardo e Vitória haviam comprado juntos. Um apartamento elegante, mas acolhedor nos jardins, com terraço amplo e vista para o parque. Era um espaço que pertencia a ambos igualmente, decorado com uma mistura harmoniosa dos gostos de cada um, e com um quarto de hóspedes especialmente preparado para Gabriela. Durante a festa, enquanto os convidados dançavam no terraço sob as luzes de Natal que Gabriela havia insistido em instalar, Ricardo encontrou um momento de quietude com sua filha. "Obrigado", ele disse simplesmente. "Pelo quê?" "Por ter me dado a chance de ser seu pai, por ter ajudado sua mãe a me perdoar, por ter mostrado a um homem teimoso de 52 anos que nunca é tarde demais para aprender o que realmente importa na vida." Gabriela o abraçou apertado. "Papai, você não tem que me agradecer por termos nos tornado uma família. Isso é algo que todos nós conquistamos juntos." Mais tarde, naquela noite, depois que os convidados foram embora e as louças foram lavadas, os três se sentaram no sofá da sala nova, sua primeira noite oficial como uma família completa. Gabriela estava aninhada entre os pais, todos ainda vestidos com suas roupas de festa, todos um pouco cansados, mas radiantes de felicidade. "Então", Gabriela disse, quebrando o silêncio confortável, "agora que vocês são oficialmente casados, posso contar uma coisa?" Ricardo e Vitória a olharam com curiosidade. "Aquele projeto internacional que eu mencionei algumas semanas atrás?" "Bem, eu recusei." "Você recusou?" Vitória perguntou surpresa. "Mas por quê? Era uma oportunidade incrível." Gabriela sorriu travessamente. "Porque eu percebi que tenho um projeto muito mais importante aqui. O Instituto está expandindo para o interior de São Paulo e eu vou coordenar essa expansão. Além disso," ela fez uma pausa dramática. "Além disso, eu estava pensando em pedir ao meu pai para ser meu sócio em uma nova empresa que estou planejando. Uma empresa de consultoria especializada em ajudar corporações tradicionais a se tornarem negócios sociais." Ricardo arregalou os olhos. "Você quer que eu seja seu sócio?" "Só se você prometer que não vai tentar me ensinar como se faz negócios. Eu quero seu conhecimento e experiência, mas aplicados à minha visão de como os negócios podem ser uma força para o bem." Ricardo riu. "Aceito completamente. Na verdade, seria uma honra trabalhar para você." "Comigo, papai. Trabalhar comigo." "Você está certa. Comigo." Enquanto a noite se aprofundava e São Paulo se aquietava lá fora, os três continuaram conversando sobre planos, sonhos e possibilidades. Falaram sobre a empresa que Gabriela e Ricardo criariam juntos. Sobre as viagens que Ricardo e Vitória fariam agora que tinham tempo um para o outro. Sobre os netos que talvez viessem no futuro e sobre como seria maravilhoso ter uma casa sempre cheia de amor e risos. "Vocês sabem o que é mais incrível em tudo isso?" Vitória disse quando finalmente se preparavam para ir dormir. "O quê?" perguntaram pai e filha em uníssono. "Que nossa história começou com um final, com uma formatura, um encerramento de uma fase da vida da Gabi. Mas, na verdade, aquele final era um começo. O começo de descobrirmos que podemos ser uma família." Ricardo assentiu pensativamente.
E agora temos todos os começos possíveis pela frente. Gabriela se levantou e beijou o rosto de cada um dos pais. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Obrigada por me mostrarem que os melhores finais felizes são aqueles que, na verdade, são apenas o início de algo ainda melhor. Quando Gabriela se retirou para seu quarto, Ricardo e Vitória ficaram sozinhos pela primeira vez como marido e mulher. Eles se olharam, ainda um pouco incrédulos, com a realidade de estarem ali, juntos, oficialmente unidos depois de tanto tempo. Algum arrependimento? Ricardo perguntou, brincando. Apenas um, Vitória respondeu. O coração dele disparou por um segundo. Que demoramos 20 anos para chegar aqui. Ela completou sorrindo. Ricardo a beijou suavemente. Talvez precisássemos desses 20 anos para nos tornarmos as pessoas certas para este momento. Talvez, ela concordou. Mas agora que estamos aqui, não vamos desperdiçar nem um dia. Nem um dia, ele prometeu. E assim, na cidade que nunca dorme, numa casa nova que cheirava a recomeços e possibilidades infinitas, a família Mendonça, Ricardo, Vitória e Gabriela, adormeceu em paz, sabendo que haviam encontrado algo mais precioso que qualquer fortuna material. Haviam encontrado uns aos outros. Meses depois, quando as pessoas perguntavam a Ricardo Mendonça sobre o segredo de sua transformação pessoal, sobre como um empresário bem-sucedido, mas solitário, havia se tornado um homem realizado e feliz, ele sempre dava a mesma resposta. Eu descobri que os laços mais profundos não nascem do sangue ou das circunstâncias, mas da coragem de amar, perdoar e recomeçar. Descobri que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você sempre teve potencial para ser. E descobri que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha com as pessoas que ama. E sempre que contava essa história, Ricardo sorria. O mesmo sorriso que havia conquistado sua filha naquele primeiro dia na universidade, o mesmo sorriso que havia reconquistado o coração de Vitória, o mesmo sorriso que agora iluminava todos os dias de uma família que havia aprendido que o amor verdadeiro não conhece prazos de validade. A fortuna dos Mendonça não estava nas contas bancárias ou propriedades. Estava nos sorrisos compartilhados, nas lágrimas enxugadas juntos, nos sonhos construídos lado a lado. Estava na prova viva de que toda história, não importa quão complicada seja, pode ter um final feliz, ou melhor ainda, um novo começo repleto de possibilidades infinitas. E assim, nossa jornada chegou ao fim. Mas a história da família Mendonça estava apenas começando. Se esta narrativa tocou seu coração, se você acredita no poder das segundas chances e do amor que transcende o tempo, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar nos comentários suas próprias experiências sobre família, perdão e recomeços. Afinal, todas as melhores histórias são aquelas que nos inspiram a escrever nossa própria versão de um final feliz.